Então, rapidamente, eu sou Luciana Lemos, sou formada em marketing, mas sempre trabalhei com pessoas, e isso foi me fazendo cada vez mais me apaixonar por pessoas. Eu vim, sim, do comercial, de treinamentos, de trade marketing, e eu quis cada vez mais ajudar pessoas a se desenvolverem. E foi aonde eu conheci o autoconhecimento. Na verdade, eu passei por uma crise de ansiedade, tive algumas questões emocionais, e aí eu fui me autoconhecer. Nisso que eu fui me autoconhecer, que eu fui entender as nossas diferenças, eu falei, o mundo precisa saber disso. Então, depois disso, isso virou a minha missão de vida, ajudar pessoas. Minha missão, na verdade, assim, falando detalhadamente para vocês, é poder ajudar as pessoas com sua inteligência espiritual e sua inteligência emocional. Nós falávamos muito, alguns anos atrás, sobre QI, né? A nosso quociente da nossa inteligência. E aí começaram, de uns anos para cá, a falar sobre o QE, que é a nossa inteligência emocional. Nas grandes empresas começaram a falar a necessidade de ter uma inteligência emocional, além de ter habilidades, só que a pandemia acelerou isso demais. Todos começaram a falar, muitas pessoas começaram a falar sobre isso. E aí vamos para um próximo passo, que é a inteligência espiritual. E isso eu não estou conectando a religião e nem de como você entende a palavra Deus, e sim o nosso espírito, corpo, alma e espírito, tá? Então, essa é a minha missão de vida, ajudar a ativar a identidade, a sua real identidade, te ajudar a encarar a realidade e você enxergar os seus reais valores e talentos, tá? E dentro disso, eu fui estudar bastante, né? Estudei mindfulness, perfil comportamental, me formei em coach, hoje eu sou master coach, PNL, tenho o Reprograme Sua Mente com PNL, tenho também agora a formação do terapeuta do futuro, que dentro disso eu criei uma metodologia, que é a terapia integrativa, e essa ferramenta, ela é uma das ferramentas que eu mais uso na terapia integrativa, porque primeiro a pessoa começar a se olhar, como que eu sou? A se entender, a se amar, a se aceitar, a entender os outros. Então, essa é uma ferramenta que me ajuda muito e ajuda também as minhas alunas, os meus alunos. Então, aí eu comecei a essa jornada do autoconhecimento. Conheci, né, como eu disse para vocês, fiz o perfil comportamental, fui aprender sobre pensamentos sabotadores, crenças, um pouco aí sobre física quântica, gosto muito desse assunto. Mas eu me apaixonei por um teste chamado, por um estudo, uma metodologia chamada Eneagrama. Eu me apaixonei, é na base disso que nós vamos falar hoje. Ele é um teste de personalidade, mas eu gosto que são um direcionamento de onde a gente começa a trabalhar, por onde nós começamos a ter as pistas. Então, eu vejo o teste do Eneagrama como pistas. Então, quando eu conheci essa metodologia, eu já conheci algumas questões de autoconhecimento, mas isso daqui ajudou demais. Eu costumo dizer que depois de conhecer essa metodologia, as minhas DRs aqui em casa foram baseadas nessa metodologia, porque a gente conseguiu, ele é excelente para relacionamentos, esse estudo. Conseguiu entender e se respeitar cada uma das suas particularidades. Porque vocês vão entender aqui que nós temos a nossa parte, a nossa melhor versão, e temos também os nossos pontos negativos.
E tá tudo bem. E o que que acontece quando nós estamos estressados, ansiosos, depressivos? A gente vai para a máscara da personalidade, que são os nossos pontos negativos. Então, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E muitas coisas mudaram. Meu olhar mudou sobre as outras pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, sobre mim também, de entender algumas questões, vícios emocionais. Aqui fala muito sobre isso, sobre o vício emocional. E como que surgiu isso? Eu vou deixar para vocês, lá no grupo de presente, um e-book que eu fiz, um resumo sobre tudo que eu acredito ser pertinente vocês saberem sobre essa metodologia chamada Eneagrama. Se alguns de vocês quiserem saber mais, aí eu indico vocês buscarem, tem muitos estudos no YouTube, no Google. Quando você quer se aprofundar mais, a gente não vai se aprofundar. Eu vou dividir com vocês tudo o que eu acredito ser importante vocês saberem sobre a personalidade de vocês, ou se vocês são terapeuta integrativo ou querem ser, poder ajudar com essa ferramenta as pessoas, ou ajudar as pessoas da sua casa mesmo, tá? As pessoas do seu convívio. Eu fiz até um vídeo e soltei no Instagram como anúncio, falando sobre a questão do signo. Então, algumas pessoas vieram, eu falei, olha, se você sabe sobre o seu respeito, que você é leonina, que você é libriana, que você é escorpiana, eu sei mais sobre você do que você mesmo, porque aqui é muito mais profundo, tá? Esse estudo, muito mais. Principalmente quando a gente chega na criança, que eu vou falar para vocês. Então, esse estudo surgiu, ele é um estudo, na verdade, milenar, porém, ele é uma mistura, né? Tem aí várias crenças, digamos assim, que estudaram o eneagrama, o judaísmo, o cristianismo, vários, e ficou meio que perdido. Porém, um filósofo de conhecimento, de autoconhecimento, o Ichaço, ele se deparou com um psiquiatra e eles uniram. Esse psiquiatra, ele ficou muito, quando eles se conheceram, ele ficou muito admirado com o estudo do Eneagrama. Por quê? Porque já há algum tempo ele estava estudando alguns tipos de personalidade que ele atendia. Então, ele atendia os pacientes no consultório e ele percebia que tinham pessoas que tinham passado por algum tipo de trauma ou de bloqueio emocional, algumas questões do passado, aonde marcaram a personalidade dela, e dali ela desenvolveu um vício emocional, uma ponta do ego, que alguns chamam. E daí em diante, ele começou esse estudo. E quando ele conheceu o filósofo, ele falou: é isso aí, isso bate demais com o meu estudo. Essas personalidades que você está falando, esse vício emocional, tem tudo a ver com o que eu tenho estudado. Então, assim, o que ele percebeu? Que situações que nós passamos lá na nossa infância, onde nós desenvolvemos a nossa personalidade, que cada um interpreta de uma forma diferente. Eu posso ter passado situações muito parecidas com a Márcia, com a Dolores, com a Patrícia, só que cada uma entendeu de uma forma, cada uma marcou de uma forma. E aí é desenvolvido características peculiares em cada uma das personalidades. E daí nós desenvolvemos vícios emocionais. O que que é isso? Isso daqui é só um símbolo de como eles entenderam o que que acontece nas personalidades, como uma vai encontrando com a outra. E assim, pelo estudo deles, existem 9 tipos de personalidade. Não existe personalidade boa ou ruim, forte ou fraca. Muitas vezes a gente fala, mas aquele tem a personalidade forte. Tem características na personalidade dele que talvez seja uma personalidade mais de impacto, que seja mais impulsiva.
mas não que um tenha uma personalidade fraca e o outro tenha personalidade forte. Dentro desse estudo, existe, vocês vão ver melhor, existe algumas pontas, né? 9 pontas. E aí tem os vizinhos. Então, por exemplo, quem tem uma personalidade mais voltada para o 1, que é uma personalidade que ela é mais perfeccionista, ela tem 2 vizinhos aqui, o 2 e o 9. Então, ela ainda pega um pouco da personalidade desse que está ao lado dela, ou de um ou do outro. Tudo isso está no e-book. Eu quero deixar para vocês, para depois vocês poderem ler com mais calma. E eu quero me atentar mais com vocês aqui nos tipos de cada uma das personalidades, para vocês verem as diferenças delas, tá? Existe um teste, que ele é em Excel. Se você colocar no Google também, teste Enneagrama, vai aparecer alguns. Eu viro esse em Excel. E tem também alguns institutos que ensinam Enneagrama e não dão teste nenhum. Por quê? Porque a pessoa precisa também se identificar com aquilo. Mas 99% das vezes que eu envio o teste, ele é batata. É muito raro dar um erro no teste. E quando você conhece as personalidades e fala, não, eu sou mais parecida com essa, às vezes você pode ficar um pouco em dúvida. Por quê? Porque tem essas personalidades vizinhas que a gente acaba pegando um pouquinho das características. Fora que quando nós estamos estressadas, ansiosas, além do nosso vício emocional, nós pegamos um outro vício emocional, que vocês vão aprender na próxima aula, que é que eu vou falar sobre a questão do estresse. O que o estresse, qual é o estrago que o estresse pode fazer na nossa personalidade, tá? Então, são 9 tipos. O 1 é o perfeccionista. O 2, ele tem uma personalidade mais ajudadora, é o ajudante. O 3 é o executor. O 4 é o romântico. O 5 é o observador. O 6 é o guardião. O 7 é o entusiasta. O 8 é o líder. E o 9 é o pacífico. Então, como eu falei para vocês, como que é formada a personalidade? Imagine assim, eu gosto de fazer essa analogia. Deus nos envia para cá com uma essência, uma missão, uma mensagem. Então, a gente chega aqui assim, olha, sem vícios emocionais, sem pensamentos negativos, sem crenças limitantes, sem pensamentos sabotadores, sem máscara da personalidade. A Paty pediu para eu repetir, mas eu já vou repetir agora, Paty, em cada um, com um pouquinho de cada uma das características para vocês conhecerem. E aí, o que acontece? Desde lá do ventre da nossa mãe, a gente começa a receber estímulos emocionais, positivos ou negativos. A gente entende. O corpo da mãe, ele produz lá os hormônios. Se ela está estressada, vai produzir hormônio. Se ela está feliz, vai produzir hormônio. E você já começa a receber ali os estímulos. Se eu me mexi e ela ficou, porque o que pode acontecer muitas vezes numa gravidez? Ou uma gravidez indesejada, que é normal, gente, é muito normal a mãe ficar assustada ali e falar, meu Deus, e agora? Engravidei, o que eu faço com essa criança? É muito mais normal do que a gente imagina. Ou pode acontecer, a mãe está muito feliz que engravidou, mas o pai ficou desempregado, e agora? Aí cada vez que a criança se mexe, a mãe pensa assim, meu Deus, estou ferrada agora, né? Porque agora estou grávida, ele perdeu o emprego. Então, quando a criança se mexe, hormônio do estresse. Aí ele entende assim, peraí, é melhor eu ficar quietinho, melhor eu não me mexer, porque quando eu me mexo vem algo ácido aqui que não é legal. Entende? Então já está recebendo esses estímulos. Quando vai amamentar, se não amamenta, tudo isso está
vai sendo uma somatória para formar a nossa personalidade. E aí, o que nós vamos aprendendo com os programadores, pais, parentes, professores, os programas de TV, a gente está ali, ó, só captando 400% de tudo que está acontecendo e formando a nossa personalidade. Mais ou menos aí entre 5 e 7 anos, e aí também começa a se formar, a gente já está, né, muitas verdades ali dentro já estão, muitos bloqueios emocionais, vício emocional, e aí começa a surgir os pensamentos sabotadores, que é da outra aula, já fizemos já e vai ter aí salvo nas plataformas. Então, a personalidade, ela é a base de tudo. Ela é a base. Nós temos a nossa base, a personalidade, aí vem aí, né, nossos pensamentos sabotadores, e isso a gente externaliza com o nosso comportamento. Então, é bem diferente, o perfil comportamental é bem diferente entre aspas, tá? Você, quem gosta aí bastante, já conhece um pouco de perfil comportamental, vai ver que tem algumas características em algumas personalidades que você fala, isso daqui tem a ver com o perfil comportamental. E aí, dentro de tudo isso, nós fomos criando uma máscara, nós fomos criando como se fosse uma armadura, porque a gente precisa sobreviver. Se a gente teve aí algumas influências que não foram tão legais assim, a gente precisa sobreviver e a gente vai criando essas máscaras. Então, só para vocês entenderem, imagine que se a gente pegasse a nossa personalidade e virasse ela ao lado, tá? Aí vai ter a nossa melhor versão, vai ter ali, digamos, que um meio termo e vai ter a máscara da nossa personalidade. E a gente fica passeando entre a nossa melhor versão, a máscara da nossa personalidade. Mas o que acontece principalmente agora, né? Depois de pandemia, em época, passamos, né? Na pandemia foi pior ainda, mas ficaram muitas marcas, muitas pessoas ficaram marcadas com isso. Então, viver na máscara da personalidade, viver no estresse, viver na ansiedade, viver com as incertezas, com os medos. Então, a gente acaba aqui indo muito para essa característica do nosso vício emocional, nossa, que é mais frágil, digamos assim, tá? Então, como que eu faço para alterar isso? Como que eu faço para não estar todo o tempo na máscara da personalidade? Para eu vir para a minha melhor versão? É humanamente impossível você estar na sua melhor versão, nas suas características positivas, 100% do seu dia. Porém, ficar o máximo possível nela é possível. A gente ir ali, passear entre uma e a outra, voltar para a nossa melhor versão, tomar consciência disso, né? A questão maior é você tomar consciência. Quando você toma consciência dessas características, as positivas, as negativas, você consegue se olhar e falar, opa, peraí, eu estou agindo através da máscara da minha personalidade. Eu estou agindo através desse vício emocional. Então, como que eu poderia fazer para mudar isso, então, Luciana? Mudando o pensamento, mudando a forma que você vê. Porém, isso não é tão simples assim. Quando eu identifico isso e mudo as minhas ações, eu tenho mais resultado. Porque ações mudam pensamentos. Então, eu tenho uma característica de um vício emocional de gula por vários conhecimentos, de gula de comida, de gula de planejamento, planejar muito. Se eu me percebo assim, eu falo, opa, peraí, parei, tá bom, já planejei, já conheci o bastante. Ação. Então, você toma consciência e você entra em ação. E aí eu vou ter um resultado se eu fizer isso. E aí eu tendo resultado, muda meu pensamento. Eu falo, olha, tá vendo? Eu fui lá e fiz. Eu fui lá e fiz sem pensar.
Sem pensar no sentido assim, não fiquei remoendo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu fui e fiz. Eu agi. Eu gosto muito da palavra oração, porque você tem clareza de que você ora, você fala. Orar, falar com Deus. Meditar, falar comigo. Quando eu falo com Deus, eu preciso também agir. Muitas vezes a gente fica assim, eu tô orando, mas eu tô orando, eu tô orando. E aí precisa da ação. Então a atitude vai fazer total diferença para você sair dessa máscara da personalidade. Então, assim como a nossa mente, a nossa personalidade, que está totalmente conectada, ela pode ser sua amiga, como ela pode ser sua sabotadora. A gente precisa fazer amizade com o nosso eu verdadeiro. Ativar a nossa identidade, fazer amizade com a nossa mente, com as nossas emoções. E para isso a gente precisa conhecê-las. Então eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente para vocês, aqui no e-book que eu vou deixar para vocês, tem muito mais características. Aí vocês leem com mais cuidado, até mesmo faça o exercício de observar as pessoas perto de vocês. Rotulando sem rotular, tá? Vai observando, olha, essa pessoa tem características de uma personalidade mais observadora. Olha, ela tem características de uma personalidade mais executora. E aí, você começa a olhar para essa pessoa com outro olhar. Principalmente porque hoje eu vou deixar aqui para vocês, a gente vai parar na parte da criança ferida, tá? Vocês vão entender que todos nós passamos por algumas questões que nos feriram lá na infância. E aí, quando você olha outra pessoa assim, você olha com outros olhos. Isso não significa que aquela pessoa não vai, por exemplo, um abusador, tá? Um abusador sexual ou alguém que é agressivo. Não significa que essa pessoa não vai ter que pagar o que ela fez. Uma coisa é ela ter que cumprir alguma lei, alguma questão que ela infringiu. Outra coisa é o olhar que a gente tem para essa pessoa. Então, o abusador, ele foi abusado. O espancador, ele foi espancado. E isso gerou marcas nele. Ele age por instinto, na grande maioria das vezes. 3% é racional, o restante é inconsciente. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque a gente traz de lá de baixo, né, existe a ponta do iceberg, que é o nosso consciente, e aquela parte de baixo todinha, que é muito, muito maior, é o nosso inconsciente. Então, a gente traz de lá de baixo questões como quais são os nossos reais valores? Quais são as minhas características positivas? Quais são os meus talentos? A gente tem tanto talento e muitas vezes a gente está tão focando em um estado emocional ali no futuro, no passado, e a gente não para observar os nossos talentos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa super talentosa, uma querida, falei, qual é o seu principal talento? Ela falou, fazer café. E com certeza o café dela deve ser uma delícia, mas ela deve fazer muito mais outras coisas, mas ela não conseguia perceber isso. Porque estava muito se enxergando com esse falso eu, com essa máscara. Então eu vou falar para vocês e aí eu convido vocês a fazerem esse exercício, tá? De observar, de olhar e entender que aquela pessoa existe um porquê dela estar agindo daquela forma.